Queridos irmãos e irmãs, os que estão aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela já foi realizada. O importante é abrir o coração e receber esta palavra, para que ela, encontrando um coração bom, um coração fértil, a palavra possa crescer, ela possa germinar, ela possa frutificar 30, 60, 100 por um. E aqui precisamos procurar 100, não é? Porque se nós podemos dar para Deus o melhor, nós vamos contentar com uma fé medíocre. Então queremos que a palavra de Deus realmente transforme a nossa vida. Neste domingo, meus caros, o tema que a igreja nos propõe para nossa reflexão é a questão da vocação. Vocação que vem do latim vocare, que significa chamado. Todos nós temos um chamado. Até pouco tempo, na cabeça de alguns, quando se falava de vocação, se falava de padre ou de irmã. Ah, não, eu não tenho vocação não. Quem tem vocação é padre. Quem tem vocação é irmã de caridade. Não, o Senhor nos chama a todos. Todos nós temos um chamado. O meu chamado foi para ser padre. O seu chamado para ser pai, para ser um profissional, para estar inserido na sociedade, sendo o sal da terra, a luz do mundo. Então é preciso redescobrir a beleza e o mistério da vocação. Já disse e repito, os 2 dias mais importantes na vida de um homem. O primeiro dia é o dia que ele nasce. O segundo dia é o dia que ele descobre por que ele nasceu. E esse descobrir por que eu nasci, por que eu estou nesta terra, a resposta está na nossa vocação. Aquilo que o nosso coração bate mais forte, aquilo que é o nosso grande sonho, aquilo que nos realiza, aquilo que dá sentido à nossa vida e sentido à vida do outro, aquele que não busca apenas uma herança, mas busca um legado, transformar a situação por onde você passou. Você pode não transformar o mundo, mas você pode transformar o seu mundo, influenciando nas pessoas que fazem parte da sua vida. E nós precisamos de 3 situações, 3 atitudes para que isso aconteça. Primeira, reconhecer os sinais de Deus. E aqui eu já falo resumidamente esse ponto: quem não reza não vê. Quem não reza não vê. A pessoa que não reza, ela vai ficando cega espiritualmente. Ela só vê as coisas materiais. É o trabalho que não está bom, é o casamento problemático, é a saúde que está uma dorzinha ali, é o meu coração que não está muito feliz. Ela só fica nessas coisas que ela sente ou vê. Ela não consegue uma visão espiritual. E nós vimos no Evangelho que João, ele estava atento ao que ele via. E no versículo 29 vai dizer: João viu Jesus. O contrário dos discípulos de Emaús. Quando Jesus está caminhando ao lado dos discípulos, eles olham e não viram. Acharam que era um viajante, um peregrino. Madalena, sofrendo pela dor da paixão, Jesus está vivo atrás dela. Ela olha e acha que é um jardineiro. Na primeira pesca milagrosa, os discípulos no mar de Tiberíades olham na praia e veem Jesus. Eles acham que é um pescador. Então precisamos estar atentos aos sinais de Deus na nossa vida, enxergar o que Deus está fazendo na minha e na sua vida todos os dias. Todos os dias. Segundo, é você buscar uma fidelidade ao Espírito Santo. Não levante da sua cama sem invocar todos os dias o Espírito Santo. Nada é mais importante para a vida do cristão, daquele que segue a Jesus Cristo, que ser cheio, pleno do Espírito Santo. Então, antes de levantar,
vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Esta ou uma outra oração do Espírito, ou até mesmo uma oração espontânea. Quem tem mais facilidade, você pode criar a sua oração. O importante é você invocar o Espírito, porque é nele que nós somos, é nele que nós existimos, e é com ele que as coisas acontecem. É com o Espírito Santo que as coisas acontecem. Uma pessoa pode falar a vida toda, mas quando está chegando a morte, os últimos momentos, ela fala o essencial. A pessoa pode escrever a vida toda, mas quando ela vê que está chegando o seu fim, ela escreve o essencial. Jesus pregou muito, falou muito, curou a tantos, passou por tantas cidades, mas no dia da sua ascensão, o último dia de Jesus na terra, quando ele chama os discípulos, antes dele subir ao Pai, ele fez um discurso pequenino, mas ele deixou uma palavra. E qual é o teor desta palavra? O Espírito Santo. Ele poderia ter falado ali de muitas coisas, mas a última coisa que Jesus disse, estando ainda aqui no mundo: permanecei em Jerusalém até que desça a força do alto. Recebereis o Espírito Santo e o poder. Então nós precisamos estar atentos a isso. E no evangelho que nós escutamos, no versículo 32 e 33, João está relatando o que ele viu no dia do batismo de Jesus. O céu se abriu, em forma de pomba, desce o Espírito Santo, e Deus vai dizer: este é o meu filho. Então note a plenitude do Espírito Santo. E terceira atitude é o testemunho de Jesus Cristo. No versículo 14, João vai dizer: eu vi e dou testemunho, ele é o Filho de Deus. Então nós precisamos ler os sinais de Deus na nossa vida, nos abrirmos ao Espírito Santo e testemunharmos Jesus Cristo. É em cima deste tripé que está o evangelho que nós escutamos. Estas são lições para nós, e toda lição pede uma avaliação. Toda lição pede uma avaliação. Não sei se você lembra do seu tempo de escola. No meu tempo ainda se falava assim: abra o livro tal na lição tal. Era a lição do dia. E depois de muitas lições, o que a professora aplicava? Uma prova. E por que era a prova? Para ver se nós aprendemos a lição. Aqui nós temos 3 lições: ler os sinais, abrir seu espírito, testemunhar Jesus. Então toda lição pede uma avaliação. Na sua vida, na minha vida, primeira questão: nós conseguimos ver os sinais de Deus na nossa vida? Você consegue olhar para a sua vida e responder assim: isso aqui é graça de Deus, isso aqui foi livramento de Deus, isso aqui, se não fosse Deus, não tinha acontecido. Há pessoas que conseguem isso, há pessoas que não conseguem isso. Segundo ponto: você sente o Espírito Santo agir na sua vida? Você, como um barquinho no oceano da história, e quem te guia é o sopro do Espírito Santo. O Espírito Santo tem orientado a sua vida, tem curado o seu coração, tem te transformado numa pessoa melhor. Muitos sentem o sopro do Espírito, muitos vivem de acordo com o Espírito, outros não. E terceira e última questão: você, com a sua vida e com a sua boca, você tem testemunhado Jesus Cristo? Você que nos acompanha de casa, você tem testemunhado Jesus Cristo? Na sua família, no seu trabalho, na sala lá da faculdade, da sua escola, junto com seus amigos? Testemunhar Jesus Cristo não é só ficar falando de Jesus Cristo,
mas viver os valores de Jesus Cristo. Nós que somos cristãos, nós temos valores que para o mundo são contra-valores. E o mundo cultua o que para nós não serve para nada. Por quê? Porque o nosso testemunho não é um testemunho mundano, é um testemunho cristão. Então essas são as perguntas desta Santa Missa. Como anda a sua visão espiritual? Como anda a sua abertura ao Espírito? Como anda o seu testemunho? O evangelho que estamos meditando, depois você pode marcar na sua Bíblia, João 1, 29 ao 34. Quando eu falo João, evangelho de João, na sua cabeça tem que vir algo na hora. Anote no seu caderninho. Todo domingo 8 horas é a nossa missa de estudo bíblico. E milhares de pessoas, Brasil afora, já tem o seu caderno. Então anote aí. O evangelho de João, ele quer responder uma pergunta. Todo o evangelho de João, ele quer responder uma pergunta. Qual? Quem é Jesus? Tudo que você ler no evangelho de João, ele está respondendo quem é Jesus. E já no capítulo 1, ele dá uma bela lição. Primeiro ponto, João, ele é filho de Isabel, que é prima de Maria, que é mãe de Jesus. João, ele é 6 meses mais velho que Jesus. Quando Maria recebe a anunciação de Gabriel, que ela seria mãe do Emanuel, Deus conosco, o anjo vai falar com ela: a tua prima Isabel, que era estéril, ela já está no 6º mês da gravidez. Quem era o filhinho? João, este João o Batista. Maria vai à casa de Isabel, e quando ela saúda a sua prima, a criança pula de alegria no ventre. Maria está levando no ventre o menino Jesus, e Isabel tem no ventre o menino João. E por que João é especial? Porque ele é o último dos profetas. Anote isso. João é o último dos profetas. Ele é chamado de precursor, porque ele vem preparar o caminho de Jesus. Antes de Jesus aparecer a João, ele batizava no Rio Jordão. Ele dizia sempre: olha, eu batizo com água, mas virá alguém muito mais forte do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Eu não sou digno de desatar as correias da sandália dele. Isso era um ofício de escravo. Só escravo fazia isso. Era uma humilhação. As casas mais abastardas tinham escravo. Então quando você chegava de viagem, na época não tinha sapato, era tudo sandália, e estradas empoeiradas, as pessoas tinham os pés suados, empoeirados. Quando chegava numa casa, não há honra maior do que você chegar, vir um escravo, ele traz um toco, você sentava naquele toquinho, num banquinho, ele tirava a sua sandália, sacudia, punha fora da casa, lavava os seus pés com água, enxugava. Quer dizer, lavar os pés refrescava toda a pessoa. Claro, ninguém da sociedade fazia isso. Era um ofício humilhante. Só o escravo tirava a sandália e lavava os pés. João vai dizer que ele não pode tirar a sandália. Para Jesus, ele é menos que um escravo. Mas lá na frente do evangelho, quem é que lava os nossos pés? Jesus. Então veja como que a coisa vai se desenrolando no evangelho. E todas as pessoas ficavam curiosas. Ô João, mas quem é esse que você anda pregando aí? No momento certo, ele vai aparecer. Onde está o Cristo? Calma, tudo tem um tempo. Vamos esperar os sinais de Deus. E as pessoas esperavam os sinais de Deus. Um dia, João estava batizando no Jordão.
e no alto Jesus passou. É o evangelho de hoje. João viu Jesus e disse a quem estava ali: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos repetir? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos lá. Isso que João fez é chamado de taliá, que significa um grande anúncio. Neste momento, ele aponta Jesus e coloca sobre ele duas investiduras do Pai. Cordeiro aqui simboliza o Cordeiro Pascal, significa que Jesus será imolado, será morto, terá o seu sangue derramado pela nossa salvação, e ao mesmo tempo o Cordeiro de Deus fala de Jesus como o servo sofredor do livro de Isaías. Para nós hoje tem que explicar essas coisas, mas para o judeu do primeiro século, quando eles ouviram que ele era o Cordeiro de Deus, na hora eles mataram a charada. Ele é o Messias, ele é o Salvador. E por que o Cordeiro de Deus ele veio? Porque o judeu no templo de Jerusalém, ele oferecia cordeiro. Você tinha um pecado, você fez algo muito grave. Como que você alcança o perdão de Deus? Você ia ao templo, comprava um cordeiro, o sacerdote colocava um cordeiro no altar, abria o cordeiro no meio, duas bandas, caiu uma banda para um lado, uma banda para o outro. Ali estava muito sangue. O sacerdote pegava folhas, na maioria das vezes de oliveira, passava naquele sangue e aspergia todas as pessoas que estavam no templo. E ele dizia que aconteça coisa pior a nós se voltarmos a ofender o Senhor. Aí depois do cordeiro morto, eles queimavam. Queimar é holocausto, derramar sangue é sacrifício. Então primeiro vinha o sacrifício, depois o holocausto. Agora, meus irmãos, pensem comigo. Você se pecar e pegar um animalzinho, claro que o cordeiro, e você abrir aquele animalzinho no meio e oferecer para Deus aquele sangue, isso que você fizer tira o seu pecado, sim ou não? Não. Mas por que o judeu fazia? Porque Deus não olhava o que eles estavam fazendo. Deus olhava o coração que queria arrepender. Porque foi o próprio Deus que disse para Moisés, ainda no Egito, para que naquela ceia, a última ceia no Egito, eles comessem um cordeiro, eles imolassem o cordeiro e com aquele sangue passasse na porta, porque de madrugada o anjo da morte passaria no Egito, e a casa que não estivesse marcada, todo primogênito morreria. Aí a Bíblia diz que houve um choro no Egito. Enquanto os israelitas oravam e louvavam, o Egito chorava, porque ali morreram os primogênitos. E foi nessa colheita que morreu o filho do faraó. E o faraó, com ódio, pede que os israelitas sumam. É a noite da libertação. Então é daí que vem o tal do cordeiro. Se os animaizinhos da terra não tiram o pecado, Deus manda o seu filho para ser um novo cordeiro. Aí sim, pelo sangue de Jesus Cristo, ele é capaz de salvar a humanidade. O sangue de Jesus é capaz de perdoar os pecados. Como nós ouvimos toda a missa: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Se as ovelhinhas do Antigo Testamento não perdoaram, Jesus é capaz
de perdoar. Então, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira. A tradução ficou tira, ficou mais bonito, mas no original seria elimina, destrói. Eis aquele que elimina o pecado, eis aquele que destrói o pecado. E algo muito interessante, que não é no plural, na missa também não é no plural. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados. Não, é o pecado. E qual é este pecado? Qual é este pecado? O não à proposta de seguir Deus. O não à proposta de deixar-se ser cheio do Espírito Santo. Não aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então Jesus, ele vem destruir este pecado. E onde que está esse pecado? Ele está no céu? Não, ele está onde? Na terra. Então por isso que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra mundo vem de mundos, significa tudo que se opõe ao projeto de Deus. Então tudo que se opõe ao projeto de Deus será eliminado por Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Esta palavra não é só para ontem, esta palavra é para hoje. Pode demorar o tanto que for, tudo aquilo que se opõe a Cristo será eliminado, será destruído, será tirado, porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, na hora da missa, o padre, ele lembra João. Não sei se vocês estão entendendo, não sei se vocês conseguem fazer um paralelo com os textos. João, no evangelho de hoje, ele está representando quem no nascimento de Cristo em Belém? João está fazendo algo que algo fez no nascimento de Cristo. É a mesma coisa. A estrela de Belém apontou aonde Cristo estava. Os reis magos falaram: nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Onde ele está? A estrela apontou a gruta de Belém. João está apontando Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Bodas de Caná, Maria, eles não têm mais vinho. Maria chama os servos, aponta Jesus e fala: fazei tudo o que ele vos disser. Olha como que os textos vão contando a mesma história, apontando para aquela criança de Belém, agora adulto. João continua apontando o primeiro milagre, Maria vai apontar e daí por diante. Este é o primeiro ponto. Quando você vai à missa, e claro, todos vocês fazem isso, e você de casa, nós devemos entender as coisas que acontecem. Depois da consagração e antes da comunhão, o padre ergue a hóstia consagrada. O que o padre diz? Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O que a gente responde? Senhor, eu não sou digno, entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra. Que palavra? Que palavra? Qual que é a palavra que salva? Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Essa é a palavra. Jesus. Jesus é a palavra do Pai. Mas dizei uma só palavra e sereis salvo. Quem é que salva? Jesus. O que significa a palavra Jesus? Deus salva. Deus é poderoso para salvar. Então aqui nós temos uma pegadinha. O Cordeiro é o Filho de Deus. Repita: o Cordeiro é o Filho de Deus. Entende como que o Evangelho é construído? Então João, ele vai nessa narrativa passando para nós as verdades da fé. Se o primeiro momento é esse, de você na missa
quando vê o padre levantar a hóstia consagrada, eis o Cordeiro de Deus. Eu tenho certeza que tem gente que olha e pela fé eles enxergam ali Jesus Cristo. Não, o Senhor está presente, é o Senhor, é a Eucaristia, é o Santíssimo Sacramento. E a pessoa reza. Mas eu não duvido que muita gente olha e só vê um pãozinho. Aí continua voando, aí continua mexendo no celular, aí continua namorando, continua olhando para o teto, entendeu? Eles não conseguem ver o que João viu. Quando João aponta o Cordeiro de Deus, todos olharam, alguns creram, outros viram apenas um homem. Eu já vi esse cara andando por aí, não é aquele filho de Maria? José o carpinteiro, é? Não, esse aí eu já conheço. Nem todos conseguem ver. Tomé, ele viu para crer. Hoje, quem não crê, não vê. E sobre o pecado, deixa eu voltar com vocês a segunda leitura, e depois eu retomo o Evangelho, que é de primeira carta de São Paulo aos Coríntios 1:1-3. Paulo, ele vai dizer à comunidade de Corinto que eles foram chamados à santidade. Deixe só lembrar a leitura, quem tem o folhetinho em mãos. Paulo, chamado aí é do grego kletos. Kletos é iniciativa de Deus. Paulo não é o que é, não, eu quero ser. Hoje em dia, não, claro, em todo lugar, mas em certos lugares, as igrejas cristãs viraram uma festa, né? Que a pessoa diz, não, eu sou pastor agora. Não, agora eu não sou pastor, não, eu quero ser bispo. Eu sou bispo agora. Não, eu sou apóstolo. Não, meu filho, tem que ser investido, tem que ser chamado, tem que ser escolhido, tem que ser preparado, tem que ser ordenado, tem que ser enviado. Então, para que a mensagem de Paulo fosse ouvida, Paulo vai dizer, eu faço o que faço por chamado. Deus me chamou a ser apóstolo de Jesus Cristo, é vontade dele. E se ele me chamou a ser apóstolo, ele chama a todos vocês a serem santos. A palavra santidade neste texto significa separado. Separado para quê? Para viver os valores do Evangelho. Quem não vive os valores do Evangelho agrada o mundo. Então ele tem o pecado do mundo. E Jesus veio para tirar o pecado do mundo, para que nós busquemos a santidade, viver os valores do Evangelho. Meus irmãos, é algo que nós não podemos esquecer. Não sei se você sabe disso. Com o nosso batismo, Deus nos separou. Com o seu batismo, Deus nos elegeu para sermos santos. E santos aqui, não é você ficar rezando o dia todo, não é você ficar na igreja 24 horas por dia, mas é você ser uma pessoa boa, você ajudar quem você pode, conservar o seu coração livre do pecado, dizer não à tentação. Porque se Paulo foi chamado por Deus, chamado do latim é vocare, vocação, Paulo foi chamado para ser apóstolo. Eu fui chamado para quê? Você foi chamado para quê? Paulo, eu estou mais perdido que está com um tiroteio. Eu não sei para que Deus está me chamando. Eu acompanho alguns jovens, adolescentes. É uma crise. Eles estão ali estudando, está terminando ali o nono ano e vem o primeiro. Aí ele, mas eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar, eu vou estudar. Essa faculdade, esse curso é uma decisão para a vida toda. O que está em jogo aí? A vocação. O que você fará da sua vida? O que você vai se dedicar a sua vida toda? O que te realiza? Esta é a vocação. Paulo foi chamado, eu fui chamado, você foi chamado. Precisamos descobrir para quê?
E aqui na leitura, ele já dá uma resposta que é comum a todos. Qual é a resposta? A santidade. Nós nascemos para a santidade. Jesus, ele veio ao mundo para nos capacitar à santidade. Ele tira o pecado do mundo. E Paulo escreve, ele é muito sábio, ele escreve assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Jesus Cristo, chamados a serem santos. Você entende isso? Deus nos dá para que nós possamos ofertar. E não há outro exemplo. Não há outro exemplo. É como se fosse meu aniversário, eu quisesse ganhar muito uma coisa, então eu compro essa coisa, eu te dou esta coisa e falo, no meu aniversário está aí o meu presente, viu? Entendem? Não é esforço nosso, não é sacrifício para nós, é devolver a Deus o que recebemos de Deus. Na cruz de Cristo, Ele nos fez santos. E quando nós decidimos ser santos, nós estamos apenas respondendo aquilo que Ele já fez no nosso coração. O estranho é quem escolhe uma vida de pecado. O estranho é quem escolhe uma vida longe dEle. O normal é a santidade. O normal está com Ele. Ser dEle, servir a Ele. E aqui Paulo termina com a saudação: graça e paz. Vamos repetir? Graça e paz. O que é graça? Padre, graça. Quando alguém conta uma coisa engraçada, não, nem isso não. Graça aqui não é ficar rindo não. Graça aqui é plena comunhão com Deus. E paz, harmonia com Deus. Então, comunhão e harmonia, graça e paz. Preste atenção, meus irmãos, você que está em casa. Qual que é o problema do mundo de hoje? Qual que é o problema de muitas pessoas que vão à igreja? Porque o ser humano está buscando paz, mas ele não está buscando graça. O que é paz? É harmonia. Padre, eu quero ter uma vida de paz. O que é paz para você? É um trabalho, é uma casa própria, é ter o meu carro, um plano de saúde, poder ir para a praia nas férias, ter amigos de verdade, uma mulher e um esposo fiel, filhos obedientes, amigos verdadeiros. Talvez entra nessa mexida um pet, coloca um pet aí que dá alegria. Tudo isso nos traz paz, é uma harmonia, é uma vida harmônica. Só que na Bíblia tem uma pegadinha que as pessoas não descobriram. A pessoa que procura só paz e na harmonia, ela não para de buscar, porque ela não se sacia. Aí eu vou ser feliz o dia que eu tiver uma casa própria. Aí você sai do aluguel e vai para a casa própria. Nossa, estou na casa própria. Mas eu vou ser feliz o dia que eu tiver um carro, para não precisar pegar ônibus. Aí você vai e compra o carro. Nossa, agora eu tenho o carro. Mas eu vou ser feliz o dia que eu tiver um marido, o dia que eu tiver uma mulher. Aí você casa. Nossa, que felicidade. Eu vou ser feliz o dia que eu tiver um filho, e que seja um filho com saúde. Aí vem o filho. Nossa, eu vou ser feliz o dia que esse meu filho entrar na escola. O dia que ele formar na faculdade. Eu vou ser feliz o dia que eu ser avô. Aí eu vou ficar a vida toda buscando, remando, cansado, buscando. Por que que a pessoa não se sacia? Ela não sacia porque ela está procurando paz. Ela deveria procurar a graça. Quem não vive na graça de Deus não acha graça na vida. Vamos repetir? Quem não vive na graça de Deus não acha graça na vida. Você que está comigo agora pelos nossos canais no YouTube, escreva no chat aí. Vamos lotar isso aí. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Quem não vive na graça de Deus não acha graça na vida. Coloque isso nos comentários. Grave isso no seu coração. Padre, mas eu quero ser feliz. Eu também quero. Quem quer ser triste aí? Eu quero ser feliz.
E onde que eu aprendo a ser feliz? Olhando na Bíblia quem era feliz de verdade. E aqui eu não posso citar outro, Maria. Gabriel visita Maria e vai dizer: Ave, cheia de graça. O que é ave? Alegra-te. Ele viu que Maria era uma mulher feliz. Alegra-te. E por que Maria era feliz? Porque ela era cheia de graça. E a gente reza Ave Maria e não sabia disso. Ave Maria, alegre-se Maria, porque ela é cheia de graça. Enquanto nós não formos cheios de graça, nós não teremos alegria de verdade. Nós não teremos paz de verdade. É por isso que Paulo vai dizer que a verdadeira alegria, ela nunca vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Porque as alegrias de fora terminam, tem prazo de validade. Gente, tirando a graça de Deus, tudo tem prazo de validade, viu? Você, isso é mais de mulher. Mas você, quando vai comprar alguma coisa no supermercado, se olha o prazo de validade? Sim ou não? Todo mundo deveria olhar. Como você vai comer coisa que já venceu? Então, principalmente frios, iogurte, essas coisas. Quem sabe você vai pegar a bandeja. O supermercado é esperto. Eu aprendi isso. Eles colocam os que vão vencer mais próximo na frente. Então, se você quer alguma coisa que vai vencer mais demorado, você tira os da frente e pega os de trás. Eu fiz isso semana passada. Fui comprar um vidro de iogurte. Ele vencia dia 16 de janeiro. Falei, a 16 de janeiro é semana que vem. Aí eu dei uma arredadinha nele, bem mineiro. Eu arredei ele, peguei um de trás. Ele vencia dia 27 de janeiro, o mesmo iogurte. É, padre, depois que venceu o prazo, acabou, viu? É, meu filho, você não vê não, viu? Mas quando Deus olha pra gente, Ele está vendo o nosso prazo de validade. O casamento tem prazo de validade. Tudo que é material tem prazo de validade. É novo hoje, é usado amanhã, é velho depois de amanhã. Quando eu ganhei do meu pai o meu primeiro celular, eu cortava cabelo na época com meu avô, juntei um dinheirinho, quando saiu o celular, meu pai juntou, eu comprei o celular. Hoje, uma porcaria, mas na época, meu filho, ó, é um que abria assim, ele é um pequenininho, cinza, você abria a tela, tinha a carinha das pessoas que você digitava o nome, você fazia cabelinho para cá, eu achava que era, não, o trem mais arcaico, hoje ninguém usa, mas na época, ó, prazo de validade. Aí você vê hoje, o iPhone, daqui a 10 anos, você vai falar, meu Deus do céu, em 2023, mas que porcaria que era aquele negócio, viu? Olha o que já tem hoje, prazo de validade. Se a gente ficar colocando a felicidade nas coisas que têm prazo de validade, a sua felicidade também terá prazo de validade. Ah, padre, eu não quero mais viver. Por que você não quer viver? Porque o meu namorado me abandonou, me traiu. Por que isso aconteceu? Porque você colocou nele graça e paz, e não de Deus. Você confiou tudo numa pessoa, e a pessoa falhou. A pessoa errou com você. Padre, eu quero me matar. Por que você quer se matar, meu filho? Eu coloquei tudo que eu tinha na empresa. O meu sócio passou a perna. Está vendo? Você procurou felicidade em coisas do mundo. Confiou demais em quem estava preparando para puxar seu tapete. Por isso que Paulo fala, não esqueça que você é chamado a ser santo. Use as coisas da terra, mas não tire os olhos das coisas do céu. Use as coisas da terra, sabendo que você tem prazo de validade. Busque graça e terá paz. Então, quando no Evangelho João diz que Jesus vai tirar o pecado do mundo, eu preciso me abrir à graça de Deus. Eu tenho que procurar todo dia essa plena comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Tem uma historinha, tem algumas crianças aqui, a historinha é bonitinha, que tinha uma bonequinha de sal.
E a bonequinha de sal andava para um lado, a bonequinha de sal andava para o outro. O pessoal falava assim: ô bonequinha de sal, por que você tanto anda? Eu estou procurando o mar. Só que ninguém mostrava para ela o mar. Porque uma bonequinha de sal, se você coloca na água, o que acontece com ela? Né? Mas ela, tadinha, ficava procurando o mar. E um dia alguém falou com ela: siga o rio, que você vai chegar no mar. Ela falou: eu quero chegar no mar, porque eu saí do mar, eu sou de sal. E quando eu chegar no mar, o mar vai me abraçar. Tudo, nossa, essa boneca vai morrer, ela vai derreter. E ela viu um rio, tadinho, foi correndo na beira do rio, até que o rio chegou no mar. O dia que ela viu o mar, ela foi, o pessoal: não vai não, não vai não. Ela falou: vou, o mar vai me abraçar. Quando ela começou a entrar no mar, ela começou a diminuir. As pessoas falaram: tá vendo? A gente falou que você ia morrer. Ela falou assim: quem falou que eu estou morrendo? Agora eu voltei para a minha origem, eu estou virando o mar de novo. Santidade é isso, gente. A gente é um bonequinho de sal, procurando o mar, que é o céu. Nós saímos do céu e nós só seremos realizados voltando para Deus. É por isso que Paulo vai dizer: você é chamado a ser santo. Esse vazio que todo mundo tem no coração, todo mundo tem. E tem mulher mais boba ainda, e mais boba é o marido, que ela fala: não, padre, quando o vazio aqui aumenta, eu vou para o shopping, meu cartão é desbloqueado. É só no cartão. E não vão mentir não, comprar é bom mesmo. Você olha na vitrine uma coisa, você vai e fala assim: eu quero. Quantas vezes? 72 no cartão. Aqui, você pega aquilo, todo mundo já passou por isso aí. Você se sente feliz, você adquiriu um sonho. O problema, meu filho, é quando chega a fatura. Aí é o problema. O problema é quando você sente bem por aquilo. E tem muita gente que faz isso aí. Chega na sua casa, você coloca aquilo na mesa e vai dormir. No outro dia você acorda, olha aquele trambolho na mesa, você pergunta assim: eu comprei isso para quê? Quem nunca viveu isso aí? Por quê? Porque nós estamos buscando alegria em coisas perecíveis. Compramos por desejo e não por necessidade. Aquele prazer de comprar, a área do cérebro que é ativada no prazer de comprar, é a área do cérebro que é ativada para quem é usuário de droga, e ele usa droga, é a mesma área do cérebro, é o prazer, só que passa muito rápido. A nossa alegria, a nossa graça, a nossa paz vem de buscar a santidade. Aí volta para o Evangelho. Padre, como que eu posso ser santo num mundo tão pecador? Como que eu posso ser santo no meio de pessoas que não querem saber de nada, sendo cheio do Espírito Santo? Rezando ao Espírito Santo. Eu não seria 1/10 do padre que sou, se eu não clamasse constantemente o Espírito Santo. O diabo não é mole, ele não para. E se você não for cheio do Espírito Santo, ele vai te pegar numa tentação com muita facilidade. Então nós temos que dificultar. Eu já escutei pessoas que têm carro, não sei se você que tem carro fala isso aí. O ladrão pode até tentar levar, mas no meu carro ele vai ter dificuldade, porque tem alarme, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Alguém me falou: padre, se quiser levar, leva mesmo, viu? Não tem jeito. Se ele colocar, olha, esse carro aí eu vou levar, e leva. Aí não vai levar fácil não, tem dificuldade. O carro vai estar trancado, vai ter tranca de volante, vai ter corte na gasolina. Quer dizer, nós temos que dificultar, gente. Não facilite para o diabo, dificulte o máximo possível. Mas padre, eu vou facilitar para quem? Facilite para Deus. Facilite para Deus. Dificulte para o inferno, facilite para o céu. Clame o Espírito. E aqui, me entenda bem, João vai dizer que aquele que o Espírito Santo descer e permanecer,
aquele irá batizar no Espírito Santo, no fogo. Por que ele põe isso aqui? Descer, gente, é muito fácil. Vinde, Espírito Santo, ele desce. Mas se você não tem uma vida de graça e paz, se você não busca profundidade, intimidade, harmonia com Deus, o Espírito Santo ele volta. Eu escutei uma frase um dia desse, num programa de entrevista, que o cara, um empresário, ele respondeu assim: chegar ao sucesso é mole, qualquer pessoa chega ao sucesso, mas se manter lá em cima é para poucos. Ou seja, todo mundo clama o Espírito, mas quem é que se mantém no Espírito? O Espírito, nós temos que permanecer. Entenda que quando diz que Jesus é aquele que batiza, a palavra batizar do grego, baptizan, tem dois significados. Eu quero ficar só no segundo e com isso fechamos o nosso estudo bíblico deste domingo. Primeiro significado, submergir. Então você pega uma pessoa, você afunda ela no rio, você afunda numa piscina, numa banheira, submergir. Mas há um verbo mais bonito, que geralmente não é usado, que é um verbo empapar. Repita. Empapar. O que é empapar? Alguém sabe? Mas o equivalente todo mundo sabe. Encharcar. Só que o verbo grego é empapar. O que é empapar? Vamos lá. Pensa com o padre. Sabe aquele toró que cai em 10 minutos? A chuva, que se fosse chuvisco, duraria 2 dias, sim ou não? Já viram isso? Mas cai uma tromba d'água. Depois que esta tromba d'água cai e o céu se abre, o que é que vem? O mormaço. Por que isso acontece? Porque aquela chuva não empapou a terra. Caiu água demais, aquilo escorre. Quem mora na zona rural sabe, tem muita gente na zona rural que nos acompanha. Padre, chuva que moe a terra é água que moia bobo. Já escutaram? Os mais antigos falavam isso. O que é a tal de chuva de moia bobo? Não, pode vir. Está chovendo não, está só garoando. A pessoa fica na garoa, daqui a pouco ela está pingando água. É bobo, essa chuva moia. Isso empapa a terra. Você está entendendo? O que Deus quer fazer com a gente? Ele não quer derrubar em você uma caixa d'água de 150 litros para você ficar, não, essa água cai e daqui a pouco você está seco. Ele quer no sereno, para você ficar empapado do Espírito, encharcado do Espírito, cheio do Espírito. Repita, Deus trabalha como orvalho. Deus trabalha como orvalho. E quem é da zona rural sabe, quando começa a chover assim fininho, o marido fala para a mulher: mulher, vamos rezar para isso durar pelo menos uns 4 dias. Essa chuva vai encharcar a terra. É pouquinho em pouquinho que aquela chuva vai entrando para a terra. Brisa, você não vê enxurrada, está caindo água o dia todo, mas a terra está... Você é uma pessoa empapada de Deus? Pergunta para quem está do seu lado. Você é uma pessoa empapada de Deus? Talvez você nunca estudou essa palavra, né? Um dia eu quero falar: olha, eu quero ser um padre empapado de Deus. Aí, padre, é papada? Não, meu filho, encharcado, cheio de Deus. Jesus veio para batizar no Espírito Santo. Ele veio para nos mergulhar no Espírito Santo. Ele veio para nos empapar no Espírito Santo. Numa linguagem nossa, ele veio para nos encharcar. E como que o evangelho termina depois dessa beleza toda? João novamente diz: eu vi teu testemunho, este é o Filho de Deus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
e este cordeiro é cheio do Espírito Santo, e porque ele é cheio do Espírito Santo, este cordeiro é Deus. O evangelho de hoje é um sanduíche, o mais importante está no início e no final. Eu resumo o evangelho todo só nesta frase: o cordeiro é o Filho de Deus. Meus irmãos, nós que estamos na igreja, você que nos acompanha, cuidado, cuidado, só um alerta. As pessoas estão hoje tirando de Jesus a divindade e transformando Jesus num cara legal. Cuidado com isso. O que a gente mais vê na internet são postagens de um cara legal. Jesus era um cara legal, ele falou de amor. Não é isso aí que a gente ouve? Onde está o amor? Jesus falou do amor. Mas essa galera do tal do amor, eles não olham para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque é um povo que adora uma lavagem, adora um pecado, quanto pior melhor. E eles não olham para Jesus e dizem: ele é o Filho de Deus. Não, é um homem legal, é um sujeito bom. A gente teve Buda, que foi muito bom, Gandhi foi muito bom, Jesus é muito bom, fulano de tal é muito bom. Aí coloca Jesus nesse mesmo saco e tiram de Jesus aquilo que ele é. Jesus, ele é Deus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é Filho de Deus, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor. Ele não é só um cara legal que veio aqui na terra falar de amor e fazer bondade, não. Ele veio nos salvar, ele morreu na cruz pela nossa salvação. Quando você escutar frases tipo essa, com carinho, mas corrija. Fala: olha, cuidado, não transforme Jesus naquilo que ele não é. Ele é muito mais do que isso. Não reduza, não reduza Jesus um cara legal, só isso? Jesus um cara que pregou amor. Mas quantas pessoas já pregaram amor nessa terra? Quantas pessoas já pregaram amor nessa terra? Mas somente Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é o amor que Jesus nos trouxe, um amor que muda a vida, um amor que rompe com o pecado, um amor que empapa-nos de Deus, encharca-nos de Deus. Vamos fechar os nossos olhos um pequeno instante. Você de casa também, entre em oração conosco. Poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por esta palavra. Obrigado, Senhor, por aprofundar conosco este texto tão bonito e que pouca gente o conhece em profundidade. E nós tivemos a graça de, nesta Santa Missa, entrarmos profundamente neste texto para compreender três coisas. Primeiro, que nós devemos estar atentos aos teus sinais. O Senhor nos fala o tempo todo. O Senhor coloca sinais à nossa frente o tempo todo. Mas quantas vezes nós estamos como cegos espirituais e que não vemos? Um segundo ensinamento, que devemos nos abrir ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa descer sobre nós e permanecer conosco, guiando a nossa vida, iluminando as nossas decisões. Em terceiro, que nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo, assim como João fez. Eu dou testemunho que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Senhor, capacita-nos
para que possamos ser fiéis às nossas vocações. Eu quero ser fiel à minha vocação. Cada pessoa tem uma vocação. Ajuda-nos, Senhor, a descobrir qual é. Ajuda-nos, Senhor, a escutar com o coração a missão para a qual Tu nos chamas. E nós queremos viver na graça e na paz. Eu quero viver na graça para que eu tenha paz. Graça, comunhão profunda com Deus, paz, harmonia. Quem não vive na graça de Deus não acha graça na vida. Preencha-nos, Senhor, com a Tua graça. Preencha-nos, Senhor, com a Tua presença. Preencha-nos, Senhor, com Teu amor. E vá neste momento, Senhor, curando tantas pessoas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pessoas muito preocupadas. Tire todo o medo, tire tudo isso e preencha com a Tua graça, para que tenhamos paz de verdade. Nós queremos te seguir, Senhor. Tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do meu coração, que tira o pecado da minha família. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra encontrou tantos corações sedentos. Esta palavra que foi semeada hoje, ela vai crescer, ela vai frutificar, ela vai se espalhar. Não há motivo para vivermos ansiosos, preocupados, medrosos. Deus está conosco. É Ele quem faz tudo em todos. Toda a bondade que nós fazemos, todo o amor que nós distribuímos é Deus em nós. É Ele nos pedindo o que Ele próprio nos dá. E fechando tudo isso, Senhor, e amarrando tudo isso, que nós não nos esqueçamos que nós somos chamados à santidade. Santidade que é intimidade contigo, que é viver os valores do Evangelho. E assim teremos paz. E assim seremos felizes de verdade. Obrigado, Senhor, por tantas pessoas que agora Brasil afora se sentem mais confiantes, com o coração cheio desta palavra. E teremos certamente uma semana diferente, uma semana de graça, uma semana de bênção. Nós te louvamos e bendizemos. Louvores e glórias a ti, Senhor. Louvores e glórias a ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deixa aí nos comentários de tudo aquilo que refletimos nesta manhã. Estudamos a palavra de Deus profundamente. O que Deus usou a minha boca para falar ao seu coração. Compartilhe isso.
Deixe no comentário o que mais te tocou nesta pregação. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Luz e Vida Padre Christian Shankar. Se você ainda não conhece, vá nas playlists, muitas pregações, muitas palestras, muitas mensagens que vão acrescentar e muito na sua vida. Deixe o seu like, o seu joinha. Olha quantas pessoas estão conosco. Veja, nem todas estão joinha, então dá o like, isso é importante para o nosso canal. Inscreva-se você que não é inscrito, ative o seu sininho e o mais importante, seja um evangelizador. Pegue o link deste vídeo e envie agora para os seus grupos de casais, as pastorais aí da sua paróquia, um amigo, uma pessoa que está passando uma vida difícil, uma pessoa que está perdida na vida. Uma pregação dessa pode salvar uma vida. Uma palavra como essa pode salvar uma alma. E é por isso que aqui estamos, para apontar Jesus como o fez João Batista. Que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor seja a nossa luz. Que assim seja. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus se expõe agora a cada um de nós. E nós devemos expor a nossa vida a Ele. Através da internet, através da TV, Jesus ele entra aí na sua casa, no local aonde você está. É o Senhor. É o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Eis aquele que tira o pecado do nosso coração, da nossa família. Muitos dos discípulos de João Batista, desde episódio para frente, deixaram João e seguiram Jesus. Nós seguimos o Cordeiro de Deus. Nós seguimos o Cordeiro que é Filho de Deus. Nós seguimos aquele que elimina o pecado do mundo. Então começa em mim, Senhor. Começa em nós. Ilumina, Senhor, a nossa visão espiritual, para que tenhamos clareza quais os pecados que somos chamados a vencer, a abandonar. Nós só venceremos as nossas fraquezas com a Tua graça. Sem a Tua graça nada será possível. Todos nós temos as nossas fraquezas.
mas Deus é capaz de nos fortalecer. Vem, Senhor, visita o nosso coração. Entre conosco em oração. Não se disperse, se concentre. Peça verdadeiramente que Jesus entre no seu coração e transforme a sua vida. O Senhor pode transformar os nossos valores. O Senhor pode transformar o seu gênio, seus pensamentos, palavras. Senhor Jesus, coloca aos teus pés tantas pessoas deprimidas, pessoas com muita ansiedade. Muitas pessoas estão conosco nesta adoração, muito ansiosas, muito preocupadas. Pessoas que receberam esta semana agora um diagnóstico mais delicado do seu médico, e você perdeu o chão, sua vida é chorar, você parou de comer. Não lance olhares desesperados, confie no Senhor. Você é servo dele. Você possui o Espírito Santo. Tome posse daquilo que o Espírito Santo pode realizar no teu corpo. Fale para você mesmo: o meu corpo é templo do Espírito Santo. E fale para o Espírito Santo: o meu corpo está doente, eu estou doente, vinde em meu socorro, ó Espírito. E tudo isso para que um dia você possa testemunhar como testemunhou João. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Sim, Senhor. Nós queremos te buscar, nós queremos te amar, nós queremos te adorar. Tu és nosso Senhor. Eu nasci para te servir, Senhor. Eu nasci para buscar a santidade, Senhor. Eu nasci para te amar, Senhor. Afasta da minha vida, da minha história, tudo que é empecilho para que estejamos mais próximos de Ti.
Senhor está tocando muitas pessoas doentes em casa. A visão que o Senhor me dá é uma casa de telhadinho, tem um portão marrom, algumas poucas flores assim, numa entrada. Eu não sei qual é a questão, mas Jesus ali está num quarto onde tem um bebê, que é um menininho tá de azul, e o Senhor está tocando nesta criança. Se é você que está agora orando por um bebê, não sei se ele está doente, não sei o que aconteceu, você vai dar o seu testemunho, porque o Senhor está tocando neste neném. Assim como Jesus chamou Isaías para uma vocação toda especial, esta criança está sendo chamada à vida. Que a família possa anotar a data de hoje, para que um dia você dê esse testemunho. São tantas mazelas, tantos pecados que nós precisamos abandonar. Tantas pessoas que nós precisamos perdoar. João, ele estava atento aos sinais. Quando ele viu Jesus passando, ele não perdeu tempo. Eis o Cordeiro. Eis o Cordeiro. Senhor, ajuda-nos a ver os teus sinais na nossa vida. A nossa família. O Senhor está tocando agora uma mulher que está com seu filho internado, e você ouvindo isso, você está dizendo para si mesma: mas eu não estou vendo nada, o meu filho todo dia está a mesma coisa, ele não melhora. Deus está pedindo para você olhar ao redor. Quanta coisa deu certo. Os exames deram certo, a internação deu certo. Você que lá atrás achou que tudo estava dando errado, olha como que Deus foi conduzindo. E daqui a pouco o seu filho vai dar esse testemunho. Deus é bom. Precisamos enxergar que Deus trabalha a nosso favor, mesmo quando tudo dá errado. Para Jesus vai terminar certo. Quando tudo parece estar errado na sua vida, vai terminar certo. É para isso que serve a adoração. Sempre aprenda isso. Sempre que há esses momentos de pausa, é para você rezar, é para você refletir o que foi dito, para você prestar atenção o que Jesus está falando ao seu coração. Deus fala no silêncio.
E nós queremos louvar a Jesus por tantas pessoas que foram tocadas com esta leitura de Isaías, dizendo ao coração de muitas pessoas: você não nasceu por acaso, você nasceu pela vontade de Deus. Deus desejou você, Deus quis você. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por todas as pessoas que estão vivendo em paz, por aquelas que estão se abrindo a esta paz, pelas pessoas que através da sua palavra entenderam qual o caminho a seguir, o que devem realmente fazer. Obrigado, Senhor, por tantas pessoas restauradas e abençoadas. Louvores e glórias a Ti, Senhor. Nós vamos abençoar os objetos que você coloca perto da sua TV, abençoar a água, documentos, chaves, todo o material religioso. Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos abençoar os nossos filhos que estão agora conosco. Abençoe, Senhor, essas peças de roupa, remédios, exames. As pessoas estão nessas fotos na tela do celular, alianças, chave do carro, da casa, local do trabalho. Abençoe as carteiras de trabalho, tantas pessoas desempregadas, pessoas que estão internadas, fazendo tratamento, casais que desejam engravidar. Coloca, Senhor, as tuas mãos chagadas no coração deste homem, no útero desta mulher, e conceda-lhes a realização deste sonho, que também é promessa de Deus. Abençoe todo o material religioso, imagens, terços, escapulários, e abençoe esta água, Senhor, para que, usada com sabedoria, recorde as promessas do nosso batismo, nos lave por dentro, nos conceda copiosas bênçãos e graças. Te pedimos tudo isso, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Se você quiser, pode tomar um pouquinho da sua água benta. E agora, a bênção do Santíssimo. Quando você também aí de casa, se ajoelhe se você não tem nenhum problema físico. Se você não pode, permaneça de pé. Você que está doente, acamado, deitado, olhe para Jesus. O seu joelho, o seu coração se põe de joelhos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e receba esta bênção. É o Senhor quem agora nos restaura.